Será que dá para fazer uma massa de pizza de alta hidratação sem usar uma masseira ou uma boa batedeira? Se você também tem essa dúvida, fica comigo porque nesse vídeo eu vou te provar que sim e também vou te mostrar como fazer isso. Fala galera, eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta. Hoje eu vou te mostrar alguns truques para desenvolver massas mais hidratadas para você conseguir um resultado como esse aqui, olha. Essa pizza Bianca que você tá vendo leva molho bechamel, que a gente já ensinou no vídeo do Croque Monsieur e a gente vai falar dele hoje rapidinho. E hoje vai ter esse calzone lindo, então fica comigo até o final, não me abandona não. Preciso te falar que essa massa tem um grau de dificuldade mais alto, então se você está começando a fazer pizza, dá uma olhada porque essas dicas vão te ajudar e muito, mas eu recomendo uma massa mais fácil de manipular para quem é iniciante, e aqui no canal a gente tem várias delas. Vamos pro vídeo porque a gente tem muito que conversar, mas antes rapidinho fica o meu muito obrigado para aquela galera que está chegando junto e dando aquela força. Os nomes vão estar aqui em cima, mais pessoas usando o botão valeu demais para mandar aquele apoio, membro novo e a todos vocês, obrigado pelo carinho. Bora pro vídeo! Eu vou começar misturando 500 gramas de farinha com 360 ml de água para fazer um processo chamado de autólise, que quem acompanha o canal já está cansado de saber. Quando a gente mistura esses dois ingredientes, eles começam a reagir entre si, trazendo para a gente uma série de benefícios. De todos os benefícios que você está vendo aí, hoje como eu vou fazer uma massa bem hidratada, o meu principal objetivo é aumentar a capacidade de absorção de água pela farinha. E nesse ponto a autólise é imbatível, 75% de hidratação é muita água para qualquer farinha, por isso eu estou usando uma farinha super forte. A farinha Caputo Manitoba com 14% de proteína em um W de 360. Misturei os ingredientes até não sobrar farinha seca na tigela. Sem sovar, eu paro e vou deixar a nossa massa descansar por 1 hora. Assim a farinha vai ter tempo de absorver toda a água com calma e a massa já vai se desenvolvendo. Agora eu vou dissolver 1 grama de fermento seco em 10 ml de água e mexer até ele ser totalmente absorvido. Quando estiver assim como você está vendo aí, a gente vai incorporar na nossa massa. A mistura seca da autólise vai levar um tempo para absorver essa nova mistura líquida, então vá mexendo devagar, distribuindo por toda a massa sem pressa. Aqui não tem um movimento certo a se fazer, eu gosto de revirar a massa para ir incorporando aos poucos. Durante essa mistura é normal a massa rasgar, ok? Se isso acontecer, fique tranquilo. Eu levei cerca de 5 minutos para incorporar tudo e quando não tiver mais líquido no fundo da tigela, a gente pode parar e dar mais um descanso para a farinha continuar absorvendo essa água toda. A cada descanso que a gente deu, você vai notar que a massa relaxa e se desenvolve cada vez mais. E a essa altura a gente já nota uma massa em formação. Hora de incorporar o sal, vão ser 13 gramas e a ideia é a mesma de quando a gente misturou o fermento. Ir revirando a massa aos poucos e distribuindo o sal. Por ser um ingrediente seco, ele inicialmente vai trazer uma estrutura para a massa e vai ser melhor de manipular. Por outro lado, por ter uma textura um pouco granulosa, ele pode rasgar a massa durante o processo de mistura. Se isso acontecer, mais uma vez, não se preocupe, tá tudo certo, pode ficar tranquilo. Só continue misturando até sentir que o sal foi absorvido totalmente. Agora, com todos os ingredientes já incorporados na nossa massa, precisamos dar um descanso de 30 minutos e esse tempo é super importante, ok? Precisamos que a massa esteja relaxada, porque agora vamos começar uma série de sovas. O nome dessa sova é Stretch and Fold, que em inglês significa estica e dobra.
Na tela você está vendo a primeira e segunda sova, que foram feitas com intervalo de 30 minutos entre elas. O movimento é muito fácil, puxa na lateral e pressiona no meio. Fazemos isso cerca de 8 vezes, sempre girando a tigela. E no início da sova eu umedeci a mão para ela não grudar, isso é super importante. Repara que na segunda sova a massa está mais lisa e mais firme. Isso é o glúten se desenvolvendo. Entre as sovas, sempre um descanso de 30 minutos e vamos olhar com bastante atenção a terceira sova. Umedeço a mão para não grudar e vamos repetir o mesmo movimento. Puxa na lateral e aperta no meio. Olha como a massa está elástica, lisa e resistente ao mesmo tempo. Mas para o final, olha como eu preciso fazer mais força para esticar a massa. Nesse ponto tá ótimo, encerro a terceira sova e mais um descanso de 30 minutos. Na quarta sova, minha massa está completamente desenvolvida e eu sei disso pela resistência que ela oferece na hora de esticar. Precisei puxar só 5 vezes e ela já está bem estruturada. Pronto, vou encerrar por aqui. Quando a massa está bem desenvolvida e fica lisinha, ela gruda menos nas mãos e na bancada, então vou usar só um pouco de farinha nas mãos. Mas se você quiser, pode colocar um pouco na bancada também. O movimento aqui é basicamente dar um formato de bola e criar uma tensão na superfície da massa que vai ajudar a manter a sua estrutura. Cuidado para não esticar demais e rasgar a massa. No interior dela tem bastante água e está bem grudento, então essa parte externa bem lisinha a gente precisa preservar, ok? Coloca um pouco de farinha na tigela e a nossa massa vai fazer uma primeira fermentação em bloco único por 30 minutos antes de bolearmos. E agora é importante prestar bem atenção, porque bolear massas mais hidratadas é um pouco mais difícil. Distribua uma camada de farinha bem fina onde você vai colocar a massa e transfira a massa com a parte lisa, ou seja, menos grudenta, para baixo. Gosto de passar a mão na farinha porque ajuda a não grudar e estico a massa para deixar num formato que me facilite na hora de cortar. Eu vou fazer 3 bolinhas de 290 gramas. Por causa da hidratação, essas partes internas são bem grudentas, então somente coloque a mão na parte lisa da massa, aqui está embaixo, onde você colocou farinha. Assim você consegue segurar para fazer os cortes. Na hora de bolear, passe a mão na farinha mais uma vez e segurando pela parte lisa, vai enrolando a massa, jogando a parte grudenta para dentro, fazendo esse movimento que você está vendo aí. Depois é só usar os dedos para fechar bem a emenda. E é isso, com prática vai ficando mais fácil, tá aí a nossa bolinha. Massas mais hidratadas são mais mole e se espalham durante a fermentação, então a gente usa esse movimento para criar uma tensão na superfície. Isso ajuda a manter a sua estrutura, mantendo a sua forma. Só cuidado para não esticar demais e rasgar, ok? Nossas bolinhas vão maturar por 48 horas em geladeira, onde vão ganhar aromas e sabores mais complexos, além da nossa massa ficar mais leve e de fácil digestão. Como elas se espalham bem com o passar do tempo, esses potes de plástico redondos podem ser uma boa opção, porque é mais fácil retirar do recipiente na hora de assar, então fica aí essa opção.
Vamos ver o molho bechamel, também conhecido como molho branco, que vai ser a base da nossa pizza. Numa panela adicione 20 gramas de manteiga e derreta. Em seguida, 20 gramas de farinha. Essa mistura de partes iguais de farinha e gordura é conhecido como roux, que é a base de vários molhos. E esse primeiro cozimento serve para tirar o gosto da farinha crua. Quando o roux tiver com essa cor, a gente adiciona 400 ml de leite integral. Adicione metade primeiro, mexendo bem rápido e deixe reduzir. Se o seu molho ficar com grumos, não tem problema que você pode passar numa peneira, ok? Adicione o restante do leite e cozinhe por uns 10 minutos em fogo médio, sempre mexendo para não grudar no fundo. Tempere com pimenta do reino ou noz moscada. Ajuste o sal e aproveite para provar. No final ele deve ficar nessa textura. Não se esqueça que quando esfriar ele engrossa um pouco. E é isso, tá pronto o nosso molho branco ou bechamel e bora voltar para nossa pizza. No dia de assar, retirei as bolinhas da geladeira e deixei crescer até dobrarem de tamanho. Isso levou cerca de 1h30, mas esse tempo depende da temperatura do lugar, ok? Olha como elas se espalharam. Isso é por causa da hidratação e foi por isso que eu dei aquela dica do pote redondo. Para abrir eu estou usando semolina de trigo. Gosto de usar porque adiciona sabor e faz a pizza escorregar melhor da pá na hora de levar ao forno. Isso ajuda demais, principalmente nessa massa que tende a ser um pouco mais grudenta. Quanto mais hidratada, mais extensível é a massa e com 75% ela praticamente se abre sozinha, então tome cuidado para não abrir demais. Vou usar uma quantidade de semolina um pouco maior que o de costume para garantir que a massa não vai grudar na pá. E estamos quase prontos para fazer a nossa pizza bianca. Esse termo é usado para definir pizzas que não levam molho de tomate. A base da nossa pizza vai levar o bechamel que ensinamos e aqui vai uma dica importantíssima. É bom ele estar com essa consistência mais fluida, então cuidado para não deixar ele muito grosso porque isso vai te atrapalhar na hora da montagem. E não exagere na quantidade, durante o cozimento ele mesmo se distribui pela pizza. O queijo parmesão, por ser salgado, levanta todos os outros ingredientes. Então um queijo de boa qualidade pode fazer toda a diferença. Vamos finalizar com queijo gorgonzola e mussarela fresca. Essa é a minha sugestão, mas use os queijos da sua preferência. E se puder, marca a gente lá no Instagram que eu quero ver a sua pizza. Tem inscrito aqui do canal fazendo pizzas lindíssimas e quando me marca eu fico muito feliz. É muito prazeroso saber que a gente participou um pouquinho disso. Pré-aqueci o meu forno a lenha por 1h10 mais ou menos e quando eu gravei essa pizza, o piso do meu forno estava a 460 graus. Isso permite um cozimento muito rápido e o resultado disso é uma pizza macia e crocante ao mesmo tempo. Lembrando que essa receita é específica para fornos que atingem pelo menos 400 graus. Abaixo disso eu recomendo adicionar azeite na receita para a massa não ficar ressecada, tá bom? Temos um vídeo aqui do canal falando só sobre como eu preparo o meu forno a lenha para assar pizzas nessas temperaturas e eu vou deixar o link na descrição. Tá pronta a nossa pizza, olha que beleza, perfeitamente cozida, linda, só falta uma cor para ficar ainda mais bonita. Gosto de finalizar com pimenta do reino, que combina com os sabores dos queijos, e folhas de manjericão, para dar aquela cor que estava faltando.
Muito linda a nossa pizza, né? E vamos nessa, que hoje tem calzone e eu quero te fazer uma pergunta. Você me responde lá nos comentários. Quem surgiu primeiro, a pizza ou o calzone? O calzone ele tem uma origem humilde porque as famílias italianas mais pobres usavam as sobras de massa de pão junto com os restos de queijo e tomate. Acabou que ele virou um grande sucesso por causa da quantidade de recheio generosa que ele leva, até por isso que ele precisa ser fechado. Fazer calzone é muito legal porque você pode usar a criatividade e inventar nos sabores. Essa massa eu abri sem me preocupar em empurrar os gases da fermentação para as laterais e na hora de fechar vede bem as emendas, isso é super importante para o recheio não vazar. Como você viu, meu calzone levou pepperoni, parmesão, mussarela, manjericão e molho de tomate. Bato com a palma da mão para fechar as emendas e isso pode fazer com que a massa grude na pá, por isso eu usei bastante semolina, ok? E assim que acabei a montagem, balancei a pá para desgrudar o calzone. Antes de ir para o forno, faço uns furos na parte de cima para deixar os gases saírem durante o cozimento. Se você gosta de um calzone mais alto e mais inflado, faça poucos furos. Agora sim, quase lá, passo molho de tomate e parmesão. Além de gostoso, isso deixa um visual bem legal.